Amém. Queridos irmãos, vamos continuar. Hoje não teremos os pontos no data show, então os irmãos, por favor, se atentem às leituras bíblicas e fiquem à vontade. Se eu passar algum versículo, algum ponto muito rápido, para dizer, por favor, repita, por favor, volte esse ponto. Tá certo? Então hoje os irmãos vão ter que ter a atenção mais voltada aqui a mim, ao que eu vou falar, porque não teremos o recurso visual, tá certo? Lembrando que estamos falando sobre guerra espiritual, sobre cura interior. Estamos trabalhando dentro desse tema da guerra espiritual, esse chamado que Deus tem para nós, de entrarmos e batalharmos nessa guerra contra o pecado, contra os demônios, contra o pensamento mundano. Estamos trabalhando os aspectos dos pecados capitais, que são esses pecados que Satanás usa para nos dominar, para nos enfraquecer, para nos destruir e nos desviar da graça de Cristo. E para cada tipo de pecado capital, há uma arma para combatermos cada um desses pecados. Ou há um remédio para sermos curados de cada um desses pecados, de acordo com a fé, de acordo com a graça de Deus, que podemos chamar assim de virtudes capitais. Lembrando que capital está ligado àquilo que encabeça, né? Todos os outros pecados que são aqui, aqueles que encabeçam todos os outros, são as mães e os pais de todos os outros pecados. São os pecados que Satanás usa para nos escravizar e que, se são evidentes na nossa vida, é porque Satanás tem nos dominado. E a gente precisa ficar atento a isso. Atento. E buscar a graça de Deus por meio da fé, para que a gente possa receber dele as virtudes para combater cada um desses pecados. Já falamos sobre o pecado da soberba, né? Esse amor próprio que despreza o amor de Deus. E a gente combate esse pecado com o pecado da humildade, que a gente vê em Cristo Jesus, que é um aspecto inicial da fé e do amor ágape, que é justamente aquele que se despreza em favor do outro. E isso a gente vê em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente vê isso nas mães, né? Desprezando noite de sono em favor dos filhos, desprezando muitas coisas em favor de alguém, se doando em favor de alguém. A humildade combate o pecado da soberba. O segundo pecado capital é o pecado da avareza, que é a materialização, né, do pecado da soberba, que é esse amor ao dinheiro, às coisas, ao poder. A gente combate esse pecado com a virtude da pobreza de espírito, né, ou a pobreza espiritual. Falamos semana passada do pecado da inveja, e combatemos o pecado da inveja com a virtude do contentamento. Contentamento. Hoje nós iremos falar sobre o pecado da ira. Quem aí está irado? Mas iremos também falar sobre a arma espiritual, né, o antídoto de cura para a ira, que é a virtude da mansidão. Todos esses pecados não são negociáveis na vida cristã. Não são. A gente tem que romper com eles para vivermos a fé pura, o amor puro em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero relembrar aos irmãos um texto que a gente usa como base, né, desses nossos estudos, que é Efésios 6:10, onde ele diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Virtude tem a ver com força, com essa força de alma. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem dele. Por isso é fortalecidos no Senhor e na força do seu soberano poder. 1 Pedro 2,9, a gente viu, isso eu só vou pontuar, que nós devemos acrescentar à nossa fé virtude. Virtude tem a ver com força de alma, e a gente tem que desenvolver isso, essa força, essa violência contra os nossos inimigos, mas uma violência pura e santa. A mansidão é essa força que nós precisamos hoje. Já vai pedindo para Deus, Senhor, me dá essa força da mansidão. A mansidão parece uma virtude fraca, né? Alguém ali, um coitadinho ali que é sempre humilhado pelos outros e não faz nada. Não, não é isso. A virtude da mansidão. Ela é uma força que educa a nossa vida. Inclusive, é ela que redime a ira. É ela que com força faz com que a gente transforme a ira pecaminosa em uma ira santa. Porque existe a ira como pecado e existe a ira como virtude. Nós iremos falar sobre isso. A ira pecaminosa, que nós trabalharemos na primeira parte da reflexão de hoje, é aquela ira da raiva, de quem se estoura e sempre é agressivo nas palavras e na atitude com o outro. Essa ira é totalmente pecaminosa, né? A ira santa é uma violência, sim, contra o pecado. É uma ira santa, é uma violência no sentido de força de vontade para fazer o bem, né? Isso é muito próprio da vida. Estamos falando de mãe aqui. A mãe precisa desenvolver essa violência e ira para parir o seu filho. E vira um bicho mesmo, né? Se torna... Para quê? Para o bem de alguém. Existe uma ira santa. Jesus, nos evangelhos, em João, narra 2 vezes esse episódio, onde Jesus chega no templo e vê os cambistas ali fazendo aquilo que não deve no templo, né? Colocando no seu coração aquele espírito de comércio. E Jesus, de forma muito violenta, né? Expulsa aqueles cambistas com um chicote. Existe uma ira necessária, uma ira santa. Uma ira que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, a ira aquela violência que os bombeiros, as pessoas estão usando, né, para libertar outras pessoas. A gente quebrando o telhado, a gente erguendo coisas e mais coisas assim, com uma força descomunal por causa dessa virtude da ira. Então nós iremos falar sobre isso. Mas sabe quem que educa a ira boa? A mansidão. Mas vamos falar da ira ruim primeiro. Da ira pecaminosa. Eclesiastes 7:9. Eclesiastes 7:9 diz assim: não te apresses em irar-te, ficar raivoso, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, ou dos tolos, de acordo com cada versão aí. Não te apresse em irar-te, porque a ira, ela se abriga no íntimo dos insensatos. A ira, ela habita no insensato, no tolo, naquele que despreza, né, a vontade de Deus, que despreza o amor e a mansidão. Efésios 4:26. Esse texto eu vou esperar os irmãos abrirem, porque é um texto base para a nossa aula de hoje. Efésios 4:26. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não
pequeis. Ou seja, ele está dando um mandamento. Irai-vos, se ire. Porque a ira é virtude. Mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não guarde ressentimento. Não deixa a ira para o dia seguinte. Que aí pode complicar. Pode virar um ressentimento, uma raiva e destruir a sua vida. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa para o dia seguinte. Verso 27 de Efésios 4 aí. Não deis lugar ao diabo. Lembra que eu disse, ele usa os pecados capitais, né? Para que possamos dar brecha para ele invadir, dominar, nos destruir. E a ira é um desses pecados. Quando nós somos entregues à ira, nós damos brecha para o demônio. Nós abrimos a porta do nosso coração, a porta da nossa casa. E às vezes fica um ambiente tão satânico que nem a gente consegue ficar lá. A gente tem que sair para respirar e depois voltar. Quem aí entende o que eu estou falando? Não é assim? Nenhum demoniado fica naquele ambiente. Tamanha a brecha que deu para os demônios. Não deis lugar ao diabo. Lá no verso 31, em Efésios 4, ele diz, também relacionado ao pecado da ira, que é um pecado capital que dá origem a vários outros pecados. Ele diz, longe de vós, verso 31, toda amargura, cólera e ira. Cólera e ira são sinônimos, né? O colérico, né? Aquele que tem um fogo dentro dele, assim, que está toda hora cuspindo fogo, né? Nos outros. É o colérico. Longe de vós, toda amargura, toda cólera, toda ira e gritaria, algo bem comum, né? Numa pessoa irada, quando ela é contrariada, de repente, alguma hora ela vai estourar. A pessoa irada, ela tem um fogo dentro dela, ela tem uma bomba dentro dela, que em algum momento ela vai estourar, seja com alguém, seja no trânsito, seja em algum lugar, ela vai explodir. Portanto, o pecado da ira é um dos pecados que nós precisamos combater com a virtude da mansidão, mas combater de forma séria mesmo, porque é um dos pecados que nós damos menos importância. Nós toleramos demais isso em nossas vidas, na vida daqueles que convivem com a gente tolera, fala, o fulano é assim mesmo, dizendo-se cristão, mas é assim mesmo. Não devemos tolerar isso. A maior parte das pessoas não se queixam, não confessam o pecado da ira. Não confessam. Quando se irritam com alguém, quando são iradas com alguém, no sentido de ser algo constante, sabe? Não lamenta isso. No entanto, esse pecado, ele é oposto ao amor que se revela na mansidão. Jesus mesmo disse, né? Ele é o próprio amor encarnado, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele é oposto, a ira é oposto à virtude da mansidão, ou seja, é oposto ao amor. Porque eu preciso da mansidão, que é uma grande virtude, porque através da mansidão eu vou conseguir perdoar. Através da mansidão eu vou conseguir viver em paz e ser pacificador. O irado não consegue isso. O manso consegue. O manso tem como missão perdoar e desenvolver um ambiente de paz pelo perdão que ele oferece. Mas a ira faz o quê? Destrói a mansidão, destrói o amor. Esse é o papel da ira, essa é a brecha que nós abrimos para o Satanás, quando nós nos entregamos à ira. Destruição do amor, destruição da mansidão. Mansidão é virtude capital, é essencial, é algo que deve ser evidente na vida do cristão. Faz parte da bem-aventurança, nós iremos ver mais à frente. Faz parte daquilo que somos em Cristo. Não o que temos que conquistar, é aquilo que somos, faz parte da nossa natureza. Daqueles que são em Cristo uma nova criatura. Daqueles que têm o Espírito Santo como o gerenciador de sua vida e de suas emoções.
Falando ainda da ira, sinais que incluem uma pessoa irada: impaciência, mau humor, irritação desmedida, claro, gestos e palavras violentas, desejos e atos de vingança e até de morte. Portanto, é oposta ao amor. Não tem como você amar e viver com raiva de alguém, ok? Não tem como você amar e ter no seu coração raiva de alguém, mesmo você silenciando essa raiva. Mesmo que você não exploda com alguém, mas você está ali silenciando essa raiva, você não vai viver o amor. Você não vai viver a mansidão. Não tem como viver o amor, ser uma pessoa explosiva e violenta. Não. Não tem como viver o amor sendo um tipo de pessoa irada, porque a pessoa irada, ela causa costumeiramente feridas emocionais nos outros. Ou seja, isso é oposto ao amor. A gente tem que fazer o bem ao outro, ser cura na vida do outro. O irado não, ele causa ferida no outro. E as consequências da ira pecaminosa são desastrosas. Assim como um incêndio florestal. Começa com uma pequena faísca, rapidamente se espalha, destrói tudo em seu caminho. Porque a ira nossa fomenta a ira do outro. E de repente tem um ambiente de gente irada. Assim é no trânsito, né? Você buzina para alguém, aí o outro alguém grita com você e vai. Daqui a pouco a cidade inteira está irada. Assim é a natureza da ira. Pecaminosa, no caso, né? Há um pecado vicioso, corrosivo, domina, vicia e expulsa o amor. Então é algo diabólico. Diabólico. Algumas características de uma pessoa irada. Primeira, difícil comunicação. Uma pessoa que tem muita dificuldade de se comunicar. Talvez você conheça alguém assim, talvez alguém diga de você isso. Tal pessoa ali não adianta falar com ela não. Porque você fala com ela, logo ela se ira. Não adianta. Pessoas iradas, elas não conseguem se comunicar de maneira educada. Elas não conseguem ser contrariadas em uma conversa sem elevar a voz. Mesmo que não tenha razão, e mesmo quando tem razão. Ela quer mostrar que ela está certa. Está vendo? Você não me ouve. Já falei quantas vezes, né? E isso faz com que a comunicação seja sempre tensa, desagradável e destrutiva, mesmo que ela esteja certa. Um exemplo, um dos motivos de casais hoje não conseguirem se comunicarem é porque eles estão sob o pecado da ira. E eles sabem, eles conhecem essa ira no coração deles. E eles preferem se calar, não ter conversa difícil. Aí só conversa de preocupação só, ou dos outros. Mas de coração para coração, não conseguem ter conversas. Porque sabe que a ira vai vir, eles vão se explodir, e eles não querem isso. Então, conhecendo o próprio pecado da ira, não conversam aquilo que tem que conversar. Ou seja, não há comunicação verdadeira nisso. Isso é um dos motivos de casais não conseguirem se comunicar. Porque para não explodir, preferem não se comunicar. Isso também pode acontecer em outros relacionamentos. De amigos, pessoas no trabalho, irmão com irmão, irmã com irmã, e etc. Eu não vou nem falar com o outro ali, porque eu sei. A pessoa fala assim, né? Porque eu sei que eu vou me estourar. Ou seja, eu tô sobre a ira. Eu estou subjugado a ela. É isso que você está falando. Ainda nesse ponto, pessoas iradas, como eu falei já, né? Eu acho que eu repeti isso, provocam a ira dos outros o tempo todo, né? Como eu falei no trânsito, no casamento. A pessoa está lá, ela está irada, ela está irritada ali com o marido e ela provoca.
o marido. De repente dá uma alfinetada ali, né? Já que o marido não fez alguma coisa, não tratou ela bem, eu vou salgar o feijão para ele ver. Ou o marido, né? Às vezes o marido ela me tratou mal, né? Não fez o que eu devia, eu vou ficar quieto a semana toda. Vou nem falar nada, porque não adianta falar com essa pessoa louca. Quem sabe ela aprenda, né? Enfim. E você vai ajudar o outro? Não, você só vai provocar ira no outro, porque o outro vai ficar mais irritado com você, porque é isso que o irado faz, essa é a natureza dele, essa é a missão de vida dele. Possuído pelo demônio, é isso que ele faz. No trânsito, no casamento, vai pirraça, provoca, alfineta. Tem muitas iras passivas que acontecem no casamento, que a gente precisa se atentar. Porque não pode habitar no nosso coração nenhuma raizinha de ira, irmãos. Mesmo a ira passiva, aquela ira da qual você não estoura, mas você guarda, você silencia, porque você sabe que você é irado, mas você não quer falar, porque senão explode. Tem que tratar isso, porque destrói. Então eu falei dessa pessoa, né, de difícil comunicação. O irado também é uma pessoa impulsiva, explosiva, como eu já tenho dito aqui, como uma bomba. Ela está sempre preparada para soltar os cachorros, está sempre preparado para dar uma patada em alguém. Sua ira sempre está ali, sem precisar pensar muito, logo explode. Tudo é na base da pressa, da força, enfim. A pessoa irada também tem dificuldade em lidar com novidade, com aquilo que é novo, com alguma mudança, com aquilo que tira ela de uma certa acomodação. Logo ela se irrita. Para que eu vou fazer diferente? Sempre foi assim, né? Eu sempre tomei café nessa caneca. Por que você, né? A pessoa, qualquer coisa. Eu posso citar aqui exemplos infinitos, né? Eu vi alguém, eu senti o sinal aqui. Dificuldade em lidar com novidade, aquele espírito velho, desgracento, né? Falta, obviamente, de controle emocional. Um quarto ponto aí, falta de controle emocional por causa do coração que não se domina, né? Aí, gritos, palavras ofensivas, atitudes agressivas. Ela acha isso, que com violência ela ganha, que com grito e agressividade ela consegue se defender. Então ela está sempre na defensiva e no ataque de ira, porque assim os outros não passam a perna nela, ela não é enganada, ela consegue o que ela quer. Controle emocional zero. Ressentimento, 5 pontos aí, é uma pessoa ressentida. Ressentimento, irmãos, é consequências de iras não tratadas. É aquilo que a gente leu em Efésios. Não se põe o sol sobre a sua ira. Não deixa a ira para o dia seguinte, senão ela pode virar um ressentimento, que é ira não tratada. Obrigado, irmão. O irado sempre será, não é que ele vai ter comportamento, ele é assim, amargurado, ácido, sempre, pronto para fazer um comentário depreciativo que azeda o ambiente. Você pode contar uma boa novidade para ele ali, de repente vem um comentário ali que azeda. Por quê? Porque ele é assim, ele é uma pessoa ácida, assim é o seu coração. Ela tem essa raiva contínua dentro dela e ela sofre com isso, porque ela fica tentando se controlar. Ela abre a boca, o negócio sai. Porque sua mente, o seu coração é continuamente perturbado com uma raiva, sempre. E a boca fala que o coração está cheio. Sexto, reclamação constante. Claro, uma coisa está ligada à outra, mas é uma pessoa que sempre cai no pecado da murmuração constante. Sempre encontra motivo para insatisfação de quase tudo. É o clima, é o trabalho, é a igreja, é o casamento, é a mulher, é o marido, enfim. Sempre está insatisfeita. Sétimo, característica de uma pessoa irada: dificuldade em aceitar ajuda. Mesmo quando precisam, pessoas iradas, elas recusam. Nem todas,
mas muitas recusam ajuda. Ou elas fazem os outros se sentirem culpados por não ter ajudado. É as duas coisas. Elas não querem ajuda? Ah, não precisa. Não, tá tranquilo. Aí às vezes ninguém ajuda, ela começa a reclamar dos outros. Ah, mas aqui só eu faço as coisas, ninguém me ajuda. Nada tá bom, reclama de tudo. Isso aqui não acontece aqui não, tá, irmão? Só com o pessoal lá de fora, lá, com o pessoal lá do Zico, né? Aqui todo mundo, nossa. Enfim, essas pessoas iradas, ira no sentido pecaminoso, trilham um caminho oposto à doçura e à simplicidade do Evangelho. Porque são pessoas que escancaram a porta de sua alma para o demônio fazer a festa. Olha o texto de Efésios que a gente acabou de ler. Não deis lugar ao diabo. O pecado da ira é uma porta escancarada para o diabo entrar na sua vida, entrar na sua casa e acabar com todas as virtudes, com toda a paz, com todo o amor que Cristo tem para te dar. Não deis lugar ao diabo, porque se der, como diz o apóstolo Paulo, e também Jesus naquela parábola que já meditamos 2 vezes, ele vai te usar. Ele vai te usar para não só te destruir, mas destruir as pessoas que convivem com você com o pecado da ira. Porque pessoas iradas provocam a ira dos outros e causam destruição, como eu já falei aqui. Cuidado. Olha o que diz Paulo, olha o apelo de Paulo. Irai-vos, mas não pequeis. Controle a ira, não seja entregue por ela. Irai-vos e não pequei. Não deixa para o dia seguinte. Não dê lugar para o diabo. Já falamos, ele está ao nosso derredor, tramando a quem possa tragar. Ele está fazendo isso como um leão. O papel dele é nos destruir. E a gente abre uma porta, a gente abre uma brecha. Quando a gente vai cultivando isso na nossa vida e não trata nunca. Portanto, se você é o tipo de pessoa nervosinha, esquentadinha, gosta de dar piti, se você é aquele que não leva desaforo para casa, se você é barraqueiro, se orgulha disso, você precisa se converter. Você precisa se converter à fé em Cristo. Você precisa receber de Deus a graça da mansidão. Porque uma pessoa irada, não reside nela o amor divino, o ágape. Não há espaço para o amor divino no coração irado. Pelo contrário, o coração irado, ele é repelente do amor divino, do amor ágape, da caridade. Portanto, como eu já falei aqui, como curar ou como vencer o pecado da ira? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Agora a gente vai partir para coisa boa, né? Ruim ficar falando de ira, né? A gente vai falar de mansidão. Quando a gente partir para coisa boa, só para apresentar um pouco a evolução. Só para apimentar um pouco o assunto, porque a gente ouve muito, principalmente até no meio evangélico mesmo, né, no meio dos cristãos, aquela questão de personalidade. E muitas vezes a pessoa pode, e eu acredito até que exista realmente uma diferenciação de personalidade. Tem umas pessoas que nem é crente e é mais tranquilo. E tem a pessoa que é cristã e é impulsiva. Eu acredito. Mas, às vezes, a pessoa, para não vencer o pecado da ira, porque dá trabalho, né, demanda um esforço, ela se escora nisso. Porque é a personalidade dela. Ou algumas vezes a pessoa fala assim, não, eu prefiro ser sincero e falar na cara. E explode ira. Então é um argumento assim que não tem muito, né, não tem muito a ver. Não tem justificativo. Não tem justificativo. Então, mas essa questão
de ter essa diferença de personalidade. Eu particularmente acredito que o Espírito de Deus vai trabalhar tanto naquela pessoa que não é impulsiva e vai reagir nela, vai fazer com que ela reaja em certas circunstâncias, que ela bata a mão na mesa, mesmo ela sendo mansa. E ao contrário também, aquela que explode com facilidade, porque é a personalidade dela. Se ela estiver na condução do Espírito, ela vai se conter e vai ter a mansidão que precisa para no momento certo ela se exaltar ali a ira santa. Sim. Né? Então, a diferença de personalidade não é desculpa para viver a mansidão. Com certeza. Resumindo, é isso. Com certeza, irmão. Embora para alguns esse pecado é mais desafiador do que para outros, né? Exatamente. De fato, uma pessoa mais... Como o irmão falou na quinta-feira, né? Algumas pessoas... Não sei se foi o irmão ou o irmão Pimenta que falou. Tem pessoas que já são mais calmas por natureza e vão ter mais facilidade. Mas a gente está falando aqui de conversão a Cristo, de ser uma nova criatura nele. E a gente tem relatos de quem passa por essa conversão nas Escrituras, né, nos testemunhos, de pessoas iradas que agora se tornam mansas. Né? Esse é o milagre do Evangelho. A transformação. Quando a pessoa usa a personalidade dela, sem ela perceber, ela está se afastando do Evangelho. Quando ela se justifica do que ela é. Como assim? Quando ela diz assim, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. Você está virando as costas para a cruz e para o Espírito Santo. Porque a obra do Evangelho já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, em Cristo, eu sou o que Ele disse que eu sou. Em Cristo, eu estou lutando contra isso. Porque em Cristo, eu recebi a mansidão dele. E eu recebi a força, eu recebi as armas necessárias, porque senão ele está negando a ele mesmo, né? Ele muitas vezes fala sobre isso. Então eu preciso dessa intimidade muito mais intensa com o Espírito Santo, porque essa é a graça de Deus em minha vida. É quando essa doença espiritual se torna cura agora na vida de outras pessoas. Isso não quer dizer que eu não vou deixar de ter essa ira como parte da vida humana. Mas agora ela vai se tornar virtude, que eu vou falar um pouco sobre isso, né? Conversão, então você vai converter o negócio. Você vai trazer para um aspecto agora de virtude. Então é isso, nenhum pecado, na verdade, né? Podemos justificar, independente se temos um temperamento mais esquentado ou mais frio, né? Sabemos sim que tem diferenças de pessoas, de temperamentos, né? Mas nenhuma ira é justificável, né? A gente sabe que Moisés se irou com o povo, né? Naquela cena que ele quebra as pedras, e nem por isso Deus o justificou por ele ser uma pessoa mais esquentada, né? A ira tem consequências. Mas assim, como tudo que nós já falamos desde a primeira aula e a segunda aula, né, sobre o processo de cura, ele permanece. Mas agora nós estamos trabalhando de forma mais específica o remédio para tratar esse pecado. Como curar? Pela força ou pela virtude da mansidão. Virtude, como estamos trabalhando aqui, é essa força de alma, de caráter. Mateus 5,5. Mateus 5,5 diz que a pessoa alegre, plena, feliz, né? É uma pessoa mansa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão. Eu vou abrir para mais perguntas daqui a pouco, irmãos, para quem queira perguntar ou considerar alguma coisa. Mas vamos nos atentar agora à profundidade da mansidão. Espero conseguir trazer isso aos irmãos, porque é uma virtude assim muito profunda, muito forte, e que encabeçam outras virtudes importantes da nossa vida, como paciência, perseverança, perdão e etc.
É uma virtude fortíssima. Somente uma alma forte em Deus, que se fortifica no Senhor, recebe a graça dessa virtude. Como diz o texto de Paulo em Efésios, né? Fortifica-se no Senhor. Ela é tão forte porque ela controla a ira. A gente sabe que a ira é forte, não sabe? A ira é um negócio assim muito forte, ela nos domina, ela muitas vezes nos vence, mas a mansidão, ela é mais forte do que a ira. Todos nós temos ira em nossa vida. Mas essa ira, para que se torne virtude, ela precisa dessa grande virtude que governa, que disciplina a ira, que é a mansidão. Precisa exercitar a mansidão. Pedir a Deus a graça da mansidão. Principalmente quando a gente a gente cai, né, naquele contexto que ficamos irados, né? A gente tem que observar e não fugir, mas naquele contexto onde naturalmente nós somos irados, pedimos a graça da mansidão. Temos atitudes mansas. Isso é força. O irado, ele pensa que é forte, mas na verdade ele é fraco. Ele usa a ira dele para se proteger. A criança é fraca, a criança é birrenta, ela já vem pronta, irada. Tudo é berro, tudo é chantagem emocional, enfim, fraca. Explosões de ira revela fraqueza. Forte é quem se domina. Forte é quem desenvolve ou quem recebe a graça da mansidão. Como diz Jesus, o reino dos céus pertence a esses. Esses irão herdar a terra. Esses que têm atos de virtudes, de força, atos de agressividade bem orientada. Essa é uma boa palavra para virtude, né? A mansidão, ela controla a ira, ela controla a agressividade. Se você não tiver uma agressividade controlada, você não vai viver bem a vida. Você não vai acordar cedo de madrugada para trabalhar. Você não vai desenvolver uma boa vida de oração. Você não vai combater os seus pecados. Você não vai se esforçar para uma simples atividade de exercício físico. Se você não tiver uma agressividade, você não terá força para desligar o seu celular e ter mais tempo em família, na sua casa, na mesa. Você não vai ter força sem agressividade para desligar o seu celular e orar. Você nunca vai se entregar a Deus completamente se você não for agressivo na entrega, porque Deus quer o tudo, Deus quer o todo. Uma palavra que define a forma de entrega que nós devemos a Deus é a palavra sacrifício. Sacrifício é algo violento, é morte. Daqui a pouco você vai comer alguma coisa no almoço, um frango, uma carne, houve morte ali, houve sacrifício. Mas é virtude, é alguém doando a vida em favor da mesa da família. Mas sem essa agressividade educada, disciplinada pela mansidão, você não vai viver a vida bem. A gente está, como eu falei, né? Olha o quão bom é a ira dominada pela virtude da mansidão nesses momentos que nós estamos passando, né? Com toda a tragédia do Rio Grande do Sul, pessoas de forma violenta ajudando, não fazendo violenta contra o outro, às vezes violência contra a sua própria carne, saindo da preguiça, doando muitas coisas, muitas posses, foram pessoas agressivas para o bem. O policial, o soldado que está em guerra, ele tem que desenvolver agressividade, senão está morto. Uma agressividade santa. A gente não tem isso em nossas vidas, mas para a gente comer o animal, a gente antes precisava caçar. O que é caçar? É exercer violência contra alguém para o bem de uma família. Então violência faz parte. Ira faz parte. Como eu falei no caso da mulher, né? Ela precisa de violência para parir o seu filho. Para educar também. Ela precisa de muita força de vontade. Até numa relação íntima. Se você não for firme e forte, quando aquilo cai na rotina, não vai ser bom a sua relação íntima com o seu cônjuge. Vai acabar.
E para que seja bom, tem que ter violência. Não violência de agredir o outro, mas em favor do outro. Sai até tapa às vezes. Isso é parte da vida. Faz parte da vida. Parto, relação íntima de casal, caça, polícia, bombeiro, médico, Jesus no templo fazendo violência. Olha o amor de Jesus, é um amor violento, amor de cruz. Violento em todos os sentidos. Ele estava despido ali, totalmente despido, entregue, sendo violentado, mas totalmente forte e firme e vencedor. Por quê? Porque a virtude da mansidão dominou. Dominou a tal ponto de mesmo ele nessa condição violenta, ele diz: Pai, perdoa-lhes. É bom entender isso, porque a gente precisa de ira para viver bem. Mas a ira precisa ser educada pela mansidão. O caminho da santidade envolve aprendermos a usar a agressividade própria nossa no amor. O amor do Evangelho, o amor ágape, é um amor violento, um amor de sacrifício. Sobre esse amor, Salomão diz em Cantares 8:7: o amor é mais forte do que a morte. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. O amor é mais forte do que as muitas águas, as correntezas, porque ele é mais violento. O amor, ele é mais agressivo do que aquela correnteza forte de muitas águas. O amor, ele é mais violento, ele é mais forte do que a morte. Ou seja, a ira foi assimilada no amor. E a gente precisa de uma ira santa para colocar o diabo para correr. Senão ele vai nos dominar. Se você não desenvolver uma ira santa para se esforçar, como a gente viu na segunda aula, tudo que Paulo disse na vida cristã está ligado à luta. Luta na oração, luta na pregação, luta para perdoar, luta, tudo é luta. Tudo é para combater o bom combate. E a gente combate isso com a virtude da ira, educada pela mansidão. A gente precisa ser agressivo para fugir das tentações. Como Jesus foi agressivo com Pedro, chamando ele de Satanás, quando Pedro queria desviá-lo da cruz. Precisamos de uma ira santa para vencermos as batalhas contra nossos inimigos, como Jesus venceu no deserto, com oração e jejum. É necessário uma ira santa, uma violência santa, para desenvolvermos uma vida de jejum e oração, para expulsarmos os demônios. Porque Jesus diz: essa casta não sai, se não for com jejum e oração. E se você não for violento contra a sua própria carne, você não vence. Não vence. Olha a linguagem de Paulo em Romanos 8, onde ele diz que nós devemos viver no Espírito, mas nós devemos, pelo poder do Espírito, mortificar os efeitos da carne. Ou seja, fazer matar a nossa natureza carnal, pelo poder do Espírito. Isso é violência. Matar. Assim. Portanto, essa ira controlada pela mansidão se torna mansidão forte. Porque mansidão não é frouxidão. Não. A mansidão tem a ver com vigor, tem a ver com firmeza, tem a ver com você não perder as estribeiras, não perder ou não desequilibrar na sua emoção. Essa é a força que a gente vê em Jesus. Alguém que todo o seu caminho, 100% com a emoção controlada. Seu caminho de cruz. Mansidão, mansidão e mansidão. Pensemos na força da mansidão de Jesus Cristo, irmãos. O nosso autor e consumador da nossa fé. E peçamos a Ele essa graça da mansidão. Tanto a humildade quanto a mansidão foram virtudes mais estimadas por Ele, que caracterizavam o ser quem Ele é.
Ele disse aos discípulos, né? Não sei se você está em Mateus 5, mas em Mateus 11, verso 29, ele diz aquele texto famoso: aprendei de mim. Quem sabe de cor? Para ter descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprender faz parte. Com certeza estamos nesse caminho. Mas precisamos aprender. Aprender a ser. Não é fazer, mas a ser manso. Porque é isso que nós somos nele. Essa é a nossa natureza espiritual. A gente precisa agora trabalhar e se esforçar para desenvolver, fazer crescer essa semente da graça em nossas vidas, que se expressa na mansidão, na força da mansidão. Mansidão não é frouxidão, mansidão é força, é equilíbrio, é firmeza. Mansidão é descanso, como Jesus diz. Nosso Senhor, ele foi chamado de Cordeiro de Deus, e ele nos chama de Cordeiro em Mateus 10. Eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos, né? Mas João Batista aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, ele é o Cordeiro de Deus que por meio do seu sangue nos redime de nossos pecados, mas ele é Cordeiro também. Ele não é ovelha, ele não é um cordeiro adulto, ele é um cordeiro puro, e tinha que ser cordeiro. Porque o cordeiro tem como característica mansidão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela mansidão manifestada por toda a sua vida, especialmente na cruz, ele, como cordeiro, nos trouxe salvação. Ele nos chama a trilhar esse mesmo caminho, negar a si mesmo, tomar a cruz como um cordeiro. Como cordeiro, porque ele nos envia como cordeiro. Jesus, vamos olhar para ele, mas também olhar para nós, porque nossa vida é seguir os passos dele. Ele vai para a cruz assim, sem reclamar de nada. A gente sabe que o julgamento de Jesus é totalmente injusto. Gente maltratando, cuspindo, traindo, e ele vai, como diz Isaías, como ovelha muda ao matador, com mansidão. Não achou nenhum dolo em sua boca, nenhum desvio. Ele não desabafou. Ele não caiu na tentação de dizer para aquelas pessoas que estavam ofendendo ele: ah, vocês vão ver, seus desgraçados, o que vai acontecer com vocês. Vocês vão ver, vocês vão me pagar um dia. Não, ele não entregou isso. Pela virtude da mansidão, ele entregou reconciliação, ele entregou perdão. Manso, manso. Sua alma estava em paz. Só obtemos paz quando a graça da mansidão domina a nossa vida. Jesus é tão manso, mas ao mesmo tempo ele é agressivo no sentido de ter uma ira santa, como eu citei o exemplo dele expulsando os cambistas. Mas ele é manso, por exemplo, com Judas. Ele chama Judas de amigo, quando Judas vai trair Jesus através de um beijo. E Judas vai fazer o que com Jesus? Ajudar Jesus a trilhar o caminho da cruz. Aí Jesus chama Judas de amigo. O que veio fazer aqui comigo, amigo? Mansidão, perdão. Ah, Judas, eu não tenho nada contra você. Nada. Nada. Amigo. Principalmente aqueles... Esse é o paradoxo do Evangelho. Daqueles que nos ajudam a trilhar o caminho da cruz. Por isso que a Bíblia fala para a gente amar os inimigos. Porque são eles que nos ajudam a tomar o caminho de cruz. É eles que a gente precisa perdoar. É eles que a gente precisa ser Cristo na vida para gerar reconciliação e renovo. E é interessante com Pedro, que era amigo, ali no capítulo 16 de Mateus, Pedro disse para Jesus: Jesus, eu não vou deixar nada acontecer com o Senhor. Eu vou te proteger. Poupa-te.
E Jesus diz para Pedro de forma agressiva até, palavra agressiva: afaste de mim, Satanás, porque não pensas como Deus. Por que Jesus foi agressivo? Porque Pedro estava tentando tirar Jesus do caminho de cruz. Com quem que a gente está sendo agressivo? E com quem que a gente deve exercer mansidão? Eu estou tentando olhar para Jesus. Você está conseguindo enxergar Jesus? Virtude de mansidão e de firmeza e ao mesmo tempo de ira santa. Manso, um caminho de cruz. Sua alma estava em paz, porque é isso que a mansidão faz. Ela enche a nossa alma de paz, porque sem paz a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue perdoar, amar. A mansidão aquieta. Olha o que diz, eu só vou citar, Salmo 37:11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ser manso é entrar nessa dimensão da vida em Cristo, na vida de Deus. Paz. A minha paz vos dou. Sejam pacificadores agora. Levem o evangelho da paz, só com a virtude da mansidão. Só. Desde que usemos agora essa grande virtude como a virtude que disciplina a ira para uma ira santa. Porque sim, como vemos na vida de Jesus, ser manso, de maneira óbvia, é ser calmo, ao contrário de ser irado. É ser tranquilo e pacífico, principalmente em situações desafiadoras. Principalmente. É assim, meus irmãos, que a gente reflete a face de Cristo em nós. Assim como um lago sereno, ele reflete paz ao seu redor. Assim somos nós. Quando o nosso coração está em paz, quando a virtude da mansidão nos domina, a gente reflete a paz de Cristo, a face de Cristo. Porque esse é o objetivo da nossa vida, refletir a imagem de Cristo, ser imagem dele, imagem de mansidão, de paz. Uma alma irada é agitada, mas a pacífica ela é quieta. E a gente precisa aprender isso. Querer somente a presença e a vontade de Cristo basta, porque era isso que era suficiente para ele ter paz. Paz que excede todo entendimento. E a paz resolveu tudo. A paz do interior de Cristo resolveu tudo. Não há motivo para estar irado, inquieto. A paz resolveu tudo na cruz. O manso resolveu tudo com mansidão na cruz. A gente resolve tudo com mansidão. Porque a gente está trilhando o caminho de Cristo. Amando e perdoando com mansidão. E isso basta. Jesus falou para Paulo, né? A minha graça te basta. Essa é a graça efetiva, infusiva a nós. Pregado na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso está nos 3 evangelhos, né? E Lucas 23:34, Jesus diz isso. Presta atenção, estamos terminando. A pessoa irada, ela não vê nenhuma beleza nisso, nenhuma beleza na sua vida nisso, nenhuma beleza no Cristo que entrega paz, perdão na cruz. Ela não vê porque ela não quer isso para a sua vida. Essa pessoa não quer trilhar esse caminho, porque no fundo, por conta da sua ira, ela odeia a mansidão. E as nossas cruzes, os desafios que Deus nos dá na vida, na família, no trabalho, é um exercitar a mansidão. Por isso que ele diz, negar a si mesmo e tomar a cruz, dia a dia, para que você exercite a mansidão. Vão te ofender, sim, vão fazer coisas que você não gosta. Treine, é oportunidade para você exercitar a mansidão. Treine, medite, ore, interceda. Jesus fala no Sermão do Monte, ore pelo que persegue você, ore pelos seus inimigos, abençoa, não maldize.
Se você tem uma queixa, ou se você sabe que ele tem queixa contra você, vai até ele, exercite mansidão, ofereça paz. Treine, exercite, porque senão essa ira ela vai crescer, ela vai dominar, ela vai te destruir. E curta a sua cruz, curta ser manso como Cristo, curta assim não no sentido legal, curta no sentido de experimentar, curtir. Curta a cruz. Curta a mansidão. Curta o fato de Deus te dar a oportunidade para perdoar. Porque é para esse caminho que Ele nos conduz. Curta seguir Jesus, do jeito de Jesus, do jeito manso. Tem um texto em Provérbios, para a gente terminar, que diz que o homem irado, ele suscita contendas, mas aquele que é longânimo, ele pacifica a luta. Pacifica, né? Provérbios 15, 18. Nesse mesmo texto, no verso 1, é um texto clássico que diz: a resposta branda, ela desvia o furor. Veio alguém com ira? Seja educado, seja brando, seja manso. Você vai ver as coisas se aquietarem, pacificarem. A resposta branda desvia o furor. Não se encolere com a ira do outro. O mundo prega vingança. Jesus ensina a mansidão e a importância de perdoar sempre. Perdoar, irmãos, é uma prova de fogo para verificar a verdadeira fé. Uma tarefa difícil, requer a força do alto, com certeza. Mas a gente precisa dessa virtude da mansidão para experimentarmos paz e sermos pacificadores. Precisamos da virtude da mansidão para perdoarmos e sermos servos e ministros de reconciliação com outras pessoas. Porque sem essa virtude, esquece, não há amor. Sem essa virtude não há perdão. Sem essa virtude não há paz. E se é isso que domina o nosso coração, ou seja, se é a mansidão que domina o nosso coração, a mansidão é a principal arma para destruir o pecado da ira. É o principal remédio para destruir a doença espiritual da ira. Para finalizar, como a gente está no mês de família, eu só queria ler com vocês o texto de Pedro. 1 Pedro 3. Todos abrem comigo, por favor. Aguente firme, irmãos, com a força da mansidão, com a ira santa do esforço. 1 Pedro, estou suando aqui. 1 Pedro 3, todos acharam? Aqui está falando de família, irmãos, falando de vida conjugal. Olha o que diz, todos acharam? 1 Pedro 3. Mulheres, sejam vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Eu vou ler tudo. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não seja isso que seja a evidência, né? 4. Seja, porém, a pessoa interior do coração, unido a um incorruptível trajo de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. De um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mesmo que o seu marido é incrédulo, ele está dizendo aqui para a mulher: ganhe pelo procedimento, não pela ira, não por responder, não por ficar falando.
mas por esse espírito de submissão evangélico, da qual nós vemos em Cristo, essa mansidão, esse perdão que sempre é oferecido todos os dias, essa graça transformadora da mansidão. É assim que vocês têm que se trajar, no sentido de vestir, né? Manso e tranquilo. Olha o que ele fala no verso 7 agora para os maridos, mesma maneira. Maridos, vós igualmente. Talvez na sua versão diz, de semelhante modo. Ou seja, tudo aquilo que ele falou para a mulher, ele está resumindo só nessa palavra. Ou seja, o marido também tem que exercer mansidão. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Do mesmo modo, marido, seja manso, trate com um vaso frágil. Não tem como você tratar um vaso frágil com agressividade. Não tem como, quebra, fácil. É uma palavra ríspida, quebra, machuca, fere. De igual modo, assim como há esse apelo às mulheres, de igual modo aos maridos, de semelhante modo, como Cristo, manso, deve tratar com ternura, com mansidão, com delicadeza, com paz. Essa é uma casa cheia de Deus. Essa é uma casa que fecha as brechas para o inimigo. Lembra? Irai-vos e não pequeis, não dei lugar ao diabo. Como a gente fecha a porta do diabo, ou para o diabo? Com mansidão. Espírito manso. Já era, é exorcismo. É chutar, é pisar na cabeça da serpente. Mansidão, perdão, paz. Os dois, para viver o cultivo da fé, através do cultivo da virtude da mansidão. Aí sim, meus irmãos, quando a gente vive isso, a gente está preparado para conhecer Deus e tornar Deus conhecido. Vamos pedir isso ao Senhor, a graça da virtude da mansidão, para que possamos vencer o demônio da ira, o pecado da ira. Amém? Dúvidas? Comentários? Temos ainda alguns minutinhos. As crianças vão participar? Por favor, meus irmãos, podem ficar à vontade, se quiserem perguntar ou comentar. Perguntar principalmente, às vezes alguma dúvida assim pintou, né? Claro, metade do tempo para ira, metade do tempo para mansidão, né? Sempre vai faltar alguma coisa. É muito profundo os assuntos, mas espero ter compilado bem para os irmãos. Pode falar, Julie. Foi bastante instrutivo e precisava acrescentar nada, mas eu tenho que versículo que está saltando aqui. Pode ler. Provérbios 16 e 32. Provérbios 16, 32. Provérbios 16 e 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Amém. Dominar-se, né? Mansidão também nos conduz ao domínio próprio. Fruto do espírito, né? Mansidão e domínio próprio ali andam juntas. Mas a grande mãe da virtude, da paz, do perdão, do domínio próprio é a mansidão. Mais alguém? Fique à vontade. Que Deus abençoe. Vamos pedir essa graça ao Senhor, a virtude da mansidão. Mansidão, essa unção de mansidão para as mães que estão aqui presentes, para que possa vencer o pecado da ira, o demônio da ira. Uma unção de mansidão para os maridos, para que possam tratar suas esposas como o vaso mais frágil, e assim ser Cristo na vida delas. Vamos orar e depois as crianças vão cantar. Ó Senhor, Jesus Cristo, amado de nossa alma, nosso humilde e manso Senhor e Salvador, como nós somos
inspirados e constrangidos a te seguir, suplicando esta graça da mansidão para nossas vidas. Nos liberte, Senhor. Liberte as famílias, liberte os corações atribulados que estão escravos desse pecado da ira. Traga-nos, Pai Santo, o bálsamo, o renovo, com Teu Espírito Santo, através dessa virtude da mansidão. Essa virtude que nos enche de paz, perdão e domínio próprio. Como nós precisamos disso, Pai, para conhecer a Tua vontade, viver o Teu reino e lutar contra o império das trevas. Nos liberte, Pai Santo, dessa ira pecaminosa e nos ajude a nos alimentarmos da graça, da mansidão, para que possamos nos converter cada vez mais ao Senhor, com ira santa, com perdão santo, desenvolvermos uma vida de reconciliação e paz por onde nós passamos. Em Cristo Jesus, Pai. Em especial as mães que estão aqui presentes, dê a elas essa grande virtude, tão importante para o testemunho da fé, para que elas possam combater o bom combate, expulsar os demônios de sua casa, com a virtude da mansidão. Em Cristo Jesus. Amém. Receba. Semana que vem teremos uma aula especial com o nosso irmão Jolie, ok? Sobre Pentecostes. Venha preparado para receber de Deus esse renovo espiritual. Amém? As crianças vão aqui ter uma apresentação e depois das crianças uma oração para encerrarmos. Deus seja louvado.